Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 441. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema agora, espíritos alcoólatras e toxicômanos, né? Viciados, né? Seres aqui na Terra que foram viciados em outros tipos de drogas que não cigarro e álcool, né? Bebida, álcool. Então, falando assim, você já imagina, né? Cocaína, cannabis, crack e por aí em diante vai. Por mais que a bebida, né, o álcool, o cigarro, são drogas também, mas principalmente o álcool, ele está assim relacionado aos alcoólatras aqui, né? Porque são espíritos alcoólatras e toxicômanos. Então, olha só para você ver, esse assunto é interessantíssimo. Todos são interessantes. Então, os mentores levam à casa espírita esses espíritos que aqui na Terra, veja bem, esses espíritos, eu gosto de explicar isso, eu não me importo, mas eu gosto de explicar. Então, um alcoólatra e um toxicômano, né? Depois de ter passado um bom período nas regiões umbralinas, eles foram resgatados pelos mentores espirituais, porque isso tudo caracteriza suicídio. É óbvio que não generalizando, é óbvio que o processo é relativo, porque cada caso é um caso, então nós temos que explicar dessa forma. Cada caso é um caso, isso é relativo. Por mais que tudo caracteriza suicídio, ao mesmo tempo existe alguns que não caracteriza suicídio, só que nós não sabemos por qual motivo e tem por quê. Mas nós não podemos deixar de orientar. Então, depois de passar um período nas regiões umbralinas, os alcoólatras, os toxicômanos, são resgatados pelas equipes espirituais, levados até os hospitais, tratados e depois levados às casas espíritas. Uma parte também desses nossos irmãos, não são todos também que os mentores comparecem com eles à casa espírita, não, né? Porque, como já dissemos nos vídeos anteriores, não existe médiuns no mundo suficiente, educadamente, disciplinarmente, com conhecimento, trabalhando suficientemente para atender milhões de casos que existem na erraticidade. Não existe médios aqui suficiente. Trabalhando, não, para atender 100% dos casos que há no plano espiritual, não existe. Então eu posso dizer a você com todo respeito, de 100% dos casos todos que existem no plano espiritual, se trazido pelos mentores 5% aqui para que os médios possam ser beneficiados, porque o beneficiado é o médium, e através daquele benefício o espírito também é beneficiado. É um muito, viu? 5% é um muito. 95% não são trazidos, não. Mas vamos agora ao assunto. Então, olha só para você ver.
quase sempre se apresentam, né, na casa espírita, esses espíritos de alcoólatras e que usaram tóxicos, né, aqui na Terra. Quase sempre esses seres se apresentam pedindo, suplicando ou exigindo que lhes dê aquilo de que tanto sentem falta. Ai, 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 agora. Porque eu não sei se você sabe que a abstinência, ela não existe só aqui no plano terra, no plano físico. Porque um alcoólatra, se ele fica sem a bebida, ele entra em abstinência, em crises, convulsões, desmaio, e tem casos que, se não tiver ali um tratamento psiquiátrico, o paciente em abstinência pode até morrer, né? Pode vir até a óbito. Mas não é abstinência, não existe só aqui na Terra, no plano físico. Existe abstinência também na erraticidade. Porque do mesmo modo que o indivíduo vivia aqui na Terra, ele, ao retornar à pátria espiritual diretamente para as regiões umbralinas, ele continua de lá do mesmo jeito que foi aqui. Do mesmo jeito. Ele continua de lá bebendo, usando droga, prostituindo. Ele continua do mesmo jeito, gente. Não é porque morreu, vamos usar o termo, né, para ficar mais fácil. Não é porque morreu fisicamente aqui que virou um santo, que virou um anjo. Até porque anjo é mitologia, não existe. Santo também é mitologia, não existe. Então, esse é o grande erro dos seres aqui no corpo físico, achar que a vida apenas esta que nós desfrutamos que existe, que não há vida após, né, esse corpo sucumbir, pois se assustam todos esses quando abrem os olhos na erraticidade. Então, se o indivíduo ele foi um alcoólatra aqui, ele continua sendo um alcoólatra lá. Há algumas exceções, porque o processo é relativo, como nós já explicamos no início, né? Que só os bons espíritos é que têm a resposta para certos assuntos, certos comentários, né? Certas questões, aliás. Mas ele foi um dependente químico aqui, né? Tóxicos, drogas e tudo quanto é tipo, um prostituto e uma prostituta, um transviado das leis divinas aqui, ele continua de lá. Então, se aqui ele sofria abstinência, ele sofre de lá também abstinência, nas regiões umbralinas. E também aqueles levados para os hospitais e em processo de tratamento, eles sofrem abstinência lá. Eu conheço muitos espíritos que em tratamento nos hospitais, no plano espiritual, eles gritam e pedem, pelo amor de Deus, me dê pinga, me dê pinga, pelo amor de Deus. É abstinência, porque ele está em tratamento nos hospitais espirituais, no plano espiritual, e entra na abstinência. É lógico que os mentores espirituais não fornecem pinga, né, bebida desse tipo, mas fornece medicamentos para conter aquelas crises, aqueles reflexos que ele não conteve aqui no corpo físico enquanto aqui esteve. Tá vendo só o reflexo que fica registrado no perispírito? Pois retornou ao corpo físico, trazendo essas mazelas do passado, esses vícios do passado, essas paixões de vidas passadas, trouxe essas más tendências todas aqui para o corpo físico.
E aqui, em vez de se conter, entrou no liberalismo. Aqui tudo pode, como se diz ditado, né? Pode sexo desvairado, pode bebida, pode droga, pode prostituição, pode falar mal dos outros, pode tudo, pode cultivar tudo. Cultiva. Cultiva. Vai na contramão dos desígnios de Deus. Hora que retornar à parte espiritual, a pessoa, ao se inteirar daquele processo todo, sofre nas regiões umbralinas, sofre nos hospitais espirituais, cirurgias e mais cirurgias, abstinências e mais abstinências, e lá vai reencarnar novamente. Aí reencarna aqui no corpo físico, o indivíduo trazendo já para o corpo físico, né, várias sequelas no estômago, no intestino, no fígado, né, e por aí em diante, sequelas dos vícios de vidas passadas. Mas outra questão aqui também, ó. Quase sempre esses espíritos se apresentam pedindo, suplicando ou exigindo que lhes dê aquilo de que tanto sentem falta. Vamos a um assunto interessante aqui. Muitos espíritos se apresentam, né, ali, se manifestam através dos médiuns, pedindo pinga, pedindo cigarro, pedindo cachimbo com fumo, e pedindo isso, pedindo aquilo. Existem casas que se dizem casas espíritas, que eles têm ali uma garrafinha de bebida. Quando o espírito pede, eles põem uma dosinha, vai lá e dá para o médium beber. Tem espíritos que se manifestam dizendo que está com sede e pede água. O doutrinador vai lá e pega meio copo de água e dá para o médium beber. Tem espírito que pede um cigarro porque ele está com vontade de fumar. Tem doutrinador, tem casas espíritas que são casas pseudo-espíritas. Calma lá. Que o doutrinador vai lá, pega um cigarro, dá para o médium fumar. Tem casas espíritas, pseudas espíritas. E os espíritos se manifestam pedindo cachimbo com fumo. O doutrinador vai lá e dá o cachimbo com fumo para o médium fumar. Isso é um absurdo, gente. Aí você pode me dizer assim, absurdo, é o que você está dizendo, Luiz? Não, não. Você observa para você ver. Várias casas que se dizem casas espíritas, tem um preto velho lá trabalhando. Mas então não são casas espíritas, mas é esse que é o mal. É a falta de compreensão, é a falta de conhecimento daqueles integrantes daquela casa espírita. A casa espírita verdadeiramente espírita não age dessa forma. Então essas casas espíritas que tem ali um preto velho trabalhando, quase sempre esse preto velho ele pede um cachimbinho para ele fumar. E é oferecido um cachimbo para ele fumar. Agora eu te faço aquela pergunta. Todos os espíritos que se manifestam pedindo alguma coisa, tá certo? Fornecer àqueles espíritos tudo aquilo que eles pedem? Veja bem, um espírito se manifesta pedindo para você pagar uma promessa que ele, aqui na Terra, fez aí a Aparecida do Norte a pé. Não importa. Ou a carro, não importa. Eu peço para você, meu irmão, minha irmã, para ir a Aparecida do Norte, pagar essa promessa para mim, porque não deu tempo. Eu desencarnei, não deu tempo de eu pagar essa promessa. Escondidos com os desígnios de Deus, está certo isso? Isso são espíritos charlatões, mistificadores, são espíritos impostores, são espíritos zombeteiros, são espíritos sofredores, cabendo ao doutrinador ali orientá-lo corretamente, que aquilo agora ficou para trás e que o que importa é daquele momento para frente. Orar, trabalhar a mente
para que saia aquela impressão que ele ainda traz no seu perispírito. Então o espírito se manifesta numa casa espírita pedindo cigarro, bebida. É certo dar bebida, dar água, dar isso? Não. A água é a água do conhecimento, é o esclarecimento dos desígnios de Deus que o doutrinador deve fornecer àquele espírito. Bebida, cigarro e outros tipos de coisas, não. Porque a partir do momento que o doutrinador fornece àqueles espíritos aquelas substâncias, aquela casa espírita, cultivando aquele espírito num estado de ignorância, continua. Então o doutrinador, aquela casa espírita, continua cultivando aqueles espíritos na ignorância, em vez de orientá-los a sair da ignorância. Porque eles têm o direito de pedir. É preciso entender isso. Os espíritos têm o direito de pedir tudo. O doutrinador, os membros da casa, é que tem que se evangelizar nas 5 obras de Kardec, se instruir para instruir aqueles que chegam fazendo esses pedidos inusitados, né? Esses pedidos bárbaros. Então, os espíritos têm o direito de pedir o que eles querem. Quer pinga? Quer cigarro? Quer cachimbo? Agora, o doutrinador e os membros da casa é que não pode ser conivente com aquele vício, com aquele processo, aqueles tóxicos, né? Aquela intoxicação que aquele espírito, porque é cultivar o espírito naquele estado de ignorância. Então o espírito, ele ali chega com essas intenções e sai orientado, porque se aqui no corpo físico ele não conseguiu se conter, né, podando os seus vícios, se manifesta ali justamente para poder receber a orientação do doutrinador e as orações, os bons pensamentos de todos os membros da casa, justamente para que ele, na erraticidade, vá trabalhando aqueles sentimentos, porque aqueles vícios precisa ser expurgado, precisa ser expulso do seu eu, aqueles sentimentos negativos. Então, com todo respeito, é um estudo, por exemplo, muitas casas de Umbanda, né? Os espíritos ali que se manifestam, então tudo que eles pedem, as pessoas ali oferecem. Então, se o espírito ali se manifesta pedindo pinga, eles fornecem um copo de pinga. Um cachimbo, eles dão um cachimbo. Isso, mais aquilo, um frango, uma garrafa de vinho, para um trabalho, para aquilo, para isso, para aquilo, para aquilo, para isso. Aí você me pergunta assim, ô Luiz, mas e esses espíritos, eles fumam, eles bebem, eles comem esses frangos, essas oferendas todas? A energia desses produtos todos, sim, eles se alimentam destas energias. Mas é preciso entender que esse não é o lado certo da autoevangelização. Esse não é o lado certo. É preciso entender que esses espíritos são espíritos inferiores, espíritos sofredores, espíritos que foram escravos aqui na época da escravatura, né? E que continuam na erraticidade escravos ainda dos encarnados. Então é lógico que eles, para poder dar alguma coisa, eles pedem algo em troca, porque eles se alimentam daquilo ali. Eles se alimentam daquilo. Agora, é preciso evangelizá-los, orientá-los, mesmo na casa de Umbanda.
um espírito lá qualquer se manifesta ali através de uma pessoa ali, que são médios também, pedindo pinga. É necessário que alguém ali lhe diga: "Ô, meu irmão, mas você não acha que seria bom você deixar..." Quem sou eu para dizer isso? Mas por que você não se esforça para deixar esse hábito da bebida, do cigarro, do cachimbo? Porque isso caracteriza primitivismo, isso caracteriza inferioridade, porque o que caracteriza estar com Deus, com Jesus, é o amor. Então vamos trocar esse copo de bebida, esse cachimbo, esse cigarro, né, por amor ao próximo, né? Você está pedindo carne, você está pedindo vinho, você está pedindo frango, e vamos trocar isso por amor. Vamos trocar isso pelos desígnios das leis de Deus. Agora, é preciso entender também que praticamente quase que 100%, nesse momento que esses espíritos se manifestam pedindo esses itens todos, ali o médium sem disciplina, sem conhecimento dos desígnios de Deus, porque não estudou as obras de Kardec, esse médium é que adere às vibrações, às radiações dos pensamentos daquele espírito, porque o espírito, ele radia, irradia, porque radia e irradia, cada um significa uma coisa. Então o espírito radia, irradia os teus sentimentos oriundos dos teus pensamentos. Tudo é energia, tudo é vibração. Então o médium, ele capta aqueles sentimentos oriundos daqueles pensamentos daquele espírito, tanto na casa espírita que trabalha com Kardec, quanto na casa espírita de Umbanda, né? Então, o médium capta. Se o médium tem conhecimento dos desígnios de Deus através da doutrina dos espíritos, através das 5 obras básicas, o médium, ele, por ser uma pessoa disciplinada, educada a sua mediunidade nos preceitos da doutrina dos espíritos, ele segura aquele sentimento daquele espírito. Ele mesmo policia os desejos daquele espírito. Ele mesmo evangeliza. Ele mesmo doutrina aquele espírito. Não cedendo espaço àqueles pensamentos. Ele mesmo conversa com o espírito. Mentalmente ele conversa. Eu quero pinga. Então o médium capta isso. Aí o médium, como é disciplinado, meu irmão, mas vamos substituir essa pinga por um esclarecimento dos desígnios do Criador. Agora, se ele não tem conhecimento, eu quero pinga. Ao médium, eu quero pinga. Se vocês não me oferecer pinga, nesse instante, eu não faço o que vocês querem. Ao médium, se vocês não me derem pinga nesse instante, eu não faço o que vocês querem. Então, é um médium indisciplinado. Médium que aceita pinga, que aceita cachimbo, que aceita cigarro, é porque ele não tem disciplina. Ele ainda não educou as tuas faculdades mediúnicas. Mas não é o hábito deles, mas hábitos têm que ser educados. Hábitos têm que ser modificados. Hábitos têm que ser reformados. A doutrina dos espíritos nos esclarece que nós devemos hoje ser melhor que ontem e amanhã
melhor que hoje. Não, a doutrina não está à procura de santo e nem de médio perfeito, porque não existe perfeito, só Deus. E santa mitologia também não existe. Mas a doutrina dos Espíritos nos fornece esclarecimento para que sejamos hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, o médium que não opta pela reforma íntima, pela mudança de comportamento, de caráter, mudança moral, reforma moral, mudanças de hábitos, de atitude, né? 24 horas. Não, 24 não levou. 25 horas. Constantemente. Então, esse médium que não opta, ele... Você entendeu? Porque a responsabilidade é do médium, gente. As vibrações é vibrações. O espírito, ele não entra no médium e põe a boca dele dentro da boca do médium e fala assim, eu quero pingar. Não. Ele irradia. Ele vibra na direção do médium. Agora, quem vai beber de fato ali, 99% da pinga é o médium. 99% do cigarro é o médium. É o médium que gosta de uma cachaçinha. Não é o espírito, não. Porque o espírito, o médium tem que policiar ele. Até o próximo vídeo.